Oi, eu sou a Aradei Rocha e hoje vamos fazer uma entrevista com Fernando Paixão. Então começa agora o Falando com Paixão. Então, me diz, quem é o Fernando Paixão? Quem é você? Bem, Fernando Paixão é uma pessoa apaixonada por ajudar pessoas. Eu digo que essa minha paixão fez eu buscar formas de ajudar as pessoas. E aí eu fui buscar ferramentas, centros de excelência que pudessem me possibilitar essa transformação na vida das pessoas. E aí eu fiz administração, depois eu fiz MBA em gestão de pessoas pela FGV, né? Tive a oportunidade de fazer MBA em Irvine, na Califórnia, a oportunidade de ser mentorado por Tony Robbins, né? Um curso incrível. E eu pude perceber que ao longo da minha estrada essas ferramentas, esse conhecimento me ajudou, me possibilitou ajudar as pessoas, a transformá-las, né? E com isso eu virei professor universitário, né? 12 anos lecionando, e eu percebi que faltava ainda alguma coisa para ajudar as pessoas, tem um pedacinho, né? E aí eu escrevi 2 livros de coautoria, né? Tive a oportunidade, em 2014 foi o primeiro lançamento, tive a oportunidade de ir no programa da Fátima Bernardes comentar sobre esse livro, né? Logamente veio o segundo, né? E eu percebi que o mundo do coach era o meu caminho, né? Então eu sou Master Coach para ajudar a transformar vidas, né? E aí veio a docência e eu estou galgando esse caminho agora, né? De continuar nesse meu legado. Nossa, bem inspirador. Onde você nasceu e viveu? Gente, falar disso para mim é muito emocionante. Eu nasci na Penha, né? Próximo ao Parque Xangai, minha mãe sempre falava muito disso. Né? Nasci na Penha, logo depois eu passei 28 anos da minha vida morando em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Onde aos 12 anos de idade eu comecei a catar latinha. Eu queria ajudar a família, eu queria ganhar dinheiro, né? E eu percebi que na latinha foi justamente esse caminho. Era a única forma que eu achei de ganhar. Eu comecei a catar latinha, o primeiro mês, segundo mês, ganhava R$ 2,75 por semana. Já tinha aquela veia empreendedora ali, já começando, Dali, né? algumas habilidades, e com Aham. 9 meses catando latinha, as pessoas começavam a se mobilizar pra mim, sabe? Fê, tô aqui em Araruama, peguei umas latinhas pra você. E ali eu percebi que se eu contribuísse com as pessoas, elas também poderiam contribuir comigo. Ali eu comecei a gostar um pouco de transformar vidas, ali eu vi o empreendedorismo de uma forma muito grande, até que eu conheci, até que a Andrea, né, uma amiga minha, falou pra Célia, que é uma contadora, Célia Jandira, e eu tive a oportunidade de trabalhar no escritório de contabilidade, onde eu fiquei 10 anos lá nessa minha escolinha, né, onde eu fui terceirizado da Petrobras, na Reduc, e esse caminho, né, me mostrou outras possibilidades, né? Então, assim, a minha infância foi fácil não, né? Tinha dia que não tinha dinheiro para comprar o lanche, tinha dia que não tinha dinheiro para comprar o gás, e tinha que arrumar formas de trabalhar. Meu pai desempregado, meu irmão desempregado com filho pequeno, e já não tinha os melhores estudos, né? Então, assim, greve no colégio, né? A rua enchia, nos mudamos diversas vezes, Uma porque superação tanta, diversas né? vezes nossa casa foi levada os móveis, então a gente cansava de Nossa. reconstruir isso muitas vezes, né? Mas faz parte da minha história, né? Acho que isso tudo me ajudou a não desistir dos meus sonhos, né? Para que hoje eu chegasse, né, onde eu estou e olhasse que valeu a pena, apesar de todo o sacrifício e perda, né, nesse processo. Então vamos agora para o presente. Aonde o Fernando está hoje? Bem, hoje eu moro em Copacabana, Que up, né? hein? Aqui na Zona Sul, né? Era um sonho, né, de vir morar aqui. Quando aconteceu, foi assim tão inesperado, mas ao mesmo tempo uma realização, né? E morar aqui não é somente estar aqui, é se envolver. Você conhece outras pessoas que vão estar te agregando também nesse processo, né? E eu digo que essa mudança aconteceu porque em 2019 eu tive a oportunidade, né, de conhecer o Pedro, né, onde ele começou a me trazer um insight, me mostrar outras possibilidades, né? Ele praticamente me mentorava, né? Ele começou sendo meu mentor e eu percebi que todo o meu estudo, né, a faculdade, a pós-graduação, não estava me levando onde eu queria. Eu era um cara com um currículo incrível, mas estava cheio de dívida, estava com uma carga horária muito baixa na faculdade ainda. E eu falei, gente, eu preciso de alguma forma mudar isso. E a entrada do Pedro na minha vida foi uma entrada, digo pra você que eu fui iluminado 50%, né? E 50% foi assim, eu acredito muito em física quântica, né? Bateu aquela sinergia e ele veio de uma forma muito especial, porque o termo que ele usou mexeu muito comigo. Eu não vim te vender nada, mas eu vim contribuir com você primeiro. Eu quero mudar
pouco o seu marketing digital, sua imagem, e em troca, eu quero que você me ajude em alguma coisa. Aquilo me chamou a atenção porque era a minha missão de ajudar pessoas. Eu encontrei alguém, né? Eu falei, poxa, existem outras pessoas que querem fazer isso. E isso é tão difícil, né? É tão difícil. E aí eu vi aquilo dali, eu que estava vendo tudo turvo, que eu já tinha feito tudo possível para fazer. E ali eu comecei, 2019 foi um ano assim, totalmente assim, transformador para mim. Né? Uma simples arte que ele fez com o trabalho dele, eu consegui uma cliente no Texas, onde eu nem imaginava naquele momento, né, em meia crise que o país estava vivendo no mundo economicamente, eu consegui uma cliente. Então ali eu percebi que de fato ele queria contribuir comigo. E eu comecei a me permitir, sabe? É muito comum a gente ter um conhecimento muito grande, aceitar algo, poxa, cheguei até aqui e não foi com o meu conhecimento e faltava um alinhamento, um detalhe. Ele começou a me mentorar, me mostrar que precisava de uma estrutura, que precisava de outros conhecimentos, além do que eu vim enraizado no quadradinho ali. E eu comecei a ouvi-lo e foi dando resultado. E comecei a ganhar dinheiro. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Você me contou uma coisa que eu fiquei muito curiosa. 2019, como você mesmo disse, foi um ano de crise. Qual foi o gatilho que fez você dar um up? Cara, o gatilho... Justo nessa crise. Nossa, né? Que é uma coisa super difícil, né? Você dar um up em momentos de crise. Como você conseguiu? Conta um pouquinho pra gente. Assim, eu digo que o que estava faltando e o que o Pedro me trouxe foi justamente a estrutura. O Pedro me mostrou, me direcionou, na verdade, né? Faltava a direção. Eu tinha um conhecimento específico, mas eu não tinha uma direção. Eu ia para um monte de lugar, para vários lados. E não ia para lugar nenhum. Acontece assim, muito. E aí ele falou, tem que ter uma estrutura, mas antes da estrutura tem que mudar a mentalidade. E eu trabalho com mudança de mentalidade e eu não estava na mentalidade correta. Né? E ele começou a mudar algumas mentalidades, a se permitir, Fernando, faz isso daqui, foi me dirigindo e eu fui vendo o resultado. Eu falei, gente, eu estou tendo resultado onde empresas e empreendedores estão falindo, fechando a porta, não tendo dinheiro. E aí eu comecei a me desprender um pouco da faculdade e percebi que eu poderia ir além. E ele viu isso em mim muito mesmo antes de mim mesmo. E aí aquilo foi fortificando os nossos laços, até que com isso nós fomos agregando outras pessoas na equipe. Hoje eu tenho uma equipe de assessoria, além do Pedro, temos a Aradei, né, a nossa design gráfica, né, que faz um trabalho incrível. E a estrutura, a estratégia, a mentalidade. Né? Então faltava esse alinhamento, essa direção. Como uma direção bem traçada faz você dar esse salto, né? Esse pulo assim. Então, assim, primeiro agradeço a Deus por essa oportunidade de ter conhecido o Pedro e me ter me permitido. Porque às vezes as oportunidades vêm e a gente não se permite, não enxerga. Né? E eu, graças a Deus, enxerguei e aí estamos aí nesse caminho aí. Falta uma trajetória ainda bem... Somos só no meio, no metade do caminho ainda. Tá, mas a gente já falou um pouquinho do passado, a gente já falou um pouquinho do presente, agora o futuro. O que você almeja? Bem, o que eu almejo, olha, coisa grande. Eu digo pra você, Viral. eu falo, é coisa grande. Eu brincava numa das nossas reuniões que em breve vamos estar assim, fazendo transferências bancárias por transformar vidas, né? Porque ao perceber que está na direção, você pode potencializar isso. Né? E ser alta performance é justamente isso, é você potencializar. Então hoje eu tenho uma equipe, uma família, vamos dizer assim, projeto que nós iniciamos esse ano em meio à pandemia, em meio ao caos, o mundo zerou e a gente está começando a disparar, está vindo um projeto aí incrível, já estamos nesse processo todo. Né? Eu digo para você que está me assistindo, é muito comum de nós empreendedores achar que temos todas as ferramentas ou que não precisamos aprender algo, e o empreendedor precisa entender que as conexões fazem toda a diferença. Né? Nunca dei tanto valor à conexão, a gente fala muito de network. Né? Então, o que foi a virada nesse ano para que a gente pudesse crescer foi justamente as conexões. O empreendedor tem que entender que para chegar a lugares mais altos eu preciso me conectar a pessoas com talentos também, para que pudesse potencializar. E eu comecei a fazer isso no nosso time, tá vindo mais pessoas. Então, se você que quer crescer dentro da sua área, você que é um empreendedor, se permita a estar próximo de pessoas com saberes maiores do que o seu, para que juntos, né? Porque 1 mais 1 são 2. Não é e eu só quero você. fazer o bônus de uma pergunta. Com tudo que você me disse, esse momento caótico que a gente vive,
Você, Fernando Paixão, acredita que em momento de pandemia, de crise, a gente tem o poder de se reinventar? Isso é possível? O que você acha sobre isso? Sim, é possível, porque justamente aconteceu isso comigo. Foi justamente nessa pandemia que eu percebi que eu não estava dando o meu melhor, né? A excelência que a gente tanto fala, e eu tive que me reinventar da água para o vinho. E assim como outras pessoas estão se reinventando, quem não se reinventou nessa pandemia, ele não vai sair vivo da pós-pandemia. Então eu tive que me reinventar, trouxe o mundo online com uma força muito grande. Eu que sempre gostei de uma telinha, não estava nela de uma forma de transformar vidas. Eu percebi que essa ferramenta que é a internet, que é o marketing digital, ela é uma ferramenta que, se você tiver estrutura, se você tiver um material adequado, conteúdo, né, e junto com a sua missão e o direcionamento correto, com certeza. Hoje em dia tudo é online. Tudo é online. A gente está cada vez caminhando mais para essa parte online. Então, assim, a dica que eu dou tem que se reinventar, não tem como. Né? Uma frase que eu gosto muito de usar, né, que é: os analfabetos do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas que se recusam a reaprender, a voltar a aprender, como diz Alvin Toffler. Então, assim, tem que se reinventar, sim, porque senão você não vai mudar o seu estado atual. E para se reinventar, vai ter que sentir dor, vai ter que abrir mão da zona de conforto. Né? Dica valiosíssima essa, hein? Então, aguardem que depois vamos ter mais entrevistas.